Olá, estamos de volta falando sobre filosofia espírita. Eduardo, Kant é outro filósofo citado por Herculano Pires no livro Os Filósofos. Você poderia destacar algo desse filósofo para que possamos relacioná-lo com a nossa filosofia espírita? Com certeza. Nesse livro de Herculano, ele cita Immanuel Kant como sendo um crítico. E ele foi realmente um crítico. Ele tem livros escritos aí criticando a razão. Mas ele faz uma crítica à razão de uma maneira bastante interessante. Ele diz que as coisas não podem servir somente para algumas pessoas. Tudo que é bom deve servir universalmente. Esse era o raciocínio dele. Portanto, se a Malene, o Carlinhos e o Eduardo, ou qualquer telespectador, reuníssemos e decidíssemos alguma coisa, esse algo decidido deveria ser bom para o todo e não somente para nós três. Esse é o raciocínio kantiniano. Essa crítica que ele faz, um exemplo que me ocorre é, por exemplo, eu vou visitar uma das obras assistenciais do A Caminho da Luz. Fiz a minha visitação, fiz todo aquele trabalho, eu saio do ambiente e começo a falar comigo mesmo. Hoje eu cumpri o meu dever, hoje eu estou bem com Deus. Deus não há de se queixar de mim porque eu fiz tudo certinho, fui merecedor de ser um espírita. Essas colocações que a gente vai fazendo de uma maneira até ingênua e espontânea para Kant e para nós da filosofia espírita, não deveria ter o valor de algo que eu estou fazendo de fato, pensando universalmente. Eu deveria fazê-lo de maneira espontânea, levar ao próximo o carinho, o consolo, como é a proposta da doutrina espírita, mas levá-la sem sair do ambiente dizendo, hoje eu cumpri o meu dever. Não é um dever, é algo que tem que ser natural, não é algo que tem que ser imposto. Não é a Marlene que vai me impor eu ir a algum local. Eu tenho que ir espontaneamente. O que a Marlene pode nos fazer é nos convidar. É diferente. Ela convida e eu vou exercitar o meu livre-arbítrio espontaneamente. Eduardo, nós temos aí também, ainda nesse século, Jean-Paul Sartre, que foi um revolucionário com as suas ideias com referência ao existencialismo. Um existencialismo extremamente materialista. Mas é interessante que Herculano Pires consegue retirar do seu sistema, né, uma certa ideia real do espírito como o existente, né? Só que ele amplia isso. Fala para nós do que diz Sartre e o que contrapõe e aproveita de Sartre Herculano Pires. O que Herculano faz? Bom, primeiro ele faz uma relação, mostrando-nos que a codificação espírita já previa o surgimento do existencialismo quase um século antes dele vir. No livro O Céu e o Inferno, se nós formos ler esse livro, nós vamos ali observar que nesse livro já se fala nesse materialismo que é o que o existencialismo prega. Ou seja, em linhas gerais, o que o existencialismo diz? Não vim do nada e não... Diz que eu vim do nada e para o nada eu retornarei. É mais ou menos esse é o conceito. E tudo que eu aprendo e conheço é desta existência. Portanto, para o existencialismo, a existência é única, é apenas esta. Para a filosofia espírita e Herculano, com uma maestria sem igual, ele faz a relação mostrando-nos que nós viemos sim de algo, nós não viemos desse nada, nós não somos essa tábula rasa como eles sugeriram, nós somos espírito, e o espírito traz em si toda uma história do seu conhecimento, traz a sua memória, os seus arquivos. Ao trazer a sua memória e os seus arquivos, eu sou um existente, sim,
mas não um existente que vai se fixar apenas nessa vida. Eu vou ter outras vidas, e essas outras vidas são as nossas reencarnações. Eu sou um existente em várias vidas. Essa é a analogia que Herculano tenta resgatar para nós. E que coloca na nossa mão o exercício do livre-arbítrio e da construção de nós mesmos, como queria Jean Paul Sartre, nessa vida única. Só que eu não construo nessa vida, Sim. eu construo ao longo da minha existência. Essa é a diferença. Eduardo, e sobre o pragmatismo? O que você poderia trazer para nós de conhecimento a respeito disso? O pragmatismo também é uma filosofia bastante atual, ela surge mais ou menos no mesmo momento que surge o existencialismo, nasce pela Europa com Sartre lá na França. E o pragmatismo surge nos Estados Unidos, em especial através de William James. Que é uma filosofia também interessante para a gente avaliar e compreender. E que Herculano, com muita maestria, também consegue resgatar o que tem de bom para a filosofia espírita. Ou seja, o pragmático é aquele que visa resultado, é aquele que entende que tudo que existe é bom desde que eu tenha um resultado. Ou seja, o pragmático diz, eu creio em Deus, desde que Deus traga algum resultado à minha vida. Então, eu estava acamado, eu consegui recuperar-me, então eu creio em Deus. Então, orar para Deus, crer para Deus é importante desde que me gere um resultado. Esse é o conceito, de modo geral, do pragmático. Ele visa resultado. Um conceito que eu diria que ele se alastrou pelo mundo. Todas as empresas, todas as pessoas trabalham todos os dias buscando resultado. Tudo é resultado. E a nossa doutrina e a nossa filosofia espírita, ela também é um resultado. Ela não deixa de ser um resultado. Não um resultado materialista que o pragmatismo prega, mas um resultado espiritual. Ela é um resultado moral. Na medida que eu vou fazendo esses investimentos em mim mesmo, através das várias vidas, das várias reencarnações, eu estou buscando um melhor resultado. Portanto, eu sou uma somatória de vários resultados, sob o ponto de vista espiritual. Se eu conseguir levar essa noção, levar esse conceito para o dia a dia, que é um dia a dia difícil, extremamente materialista, mas se eu conseguir conjuminar as coisas a tal ponto que eu trabalhe sim numa empresa extremamente pragmática, conviva numa sociedade extremamente pragmática, mas não esqueça jamais que atrás de tudo isso tem um espírito, que é um ser muito maior do que apenas esse materialismo. Isso é importante. Esse materialismo, esse resultado, é um resultado do hoje. Ele é passageiro, ele é momentâneo, eu não levo comigo. O resultado moral eu levo comigo para o todo, o sempre, para a minha existência. Que mensagem você deixaria para os nossos amigos a respeito desse novo momento que a filosofia espírita está vivendo, esse crescimento, esse interesse que as pessoas estão demonstrando? A mensagem que eu deixaria é: estudem a filosofia espírita. Eu iniciei na doutrina em 1981. Na minha época, e creio na época de Malene também, não seja diferente, na nossa época, a gente não tinha essa oportunidade de estudar a filosofia espírita. Nós estudávamos os livros básicos da doutrina, mas estávamos muito mais preocupados em apenas atuar com o fenômeno e auxiliar o próximo através do fenômeno. Não que a gente se esqueceu, mas eu diria que nós não estávamos talvez preparados para aquele momento. Então o recado, a mensagem que eu deixo é: estudem, entendam, compreendam este fenômeno sobre a ótica da filosofia, compreendam o próximo que vai em busca de um auxílio numa casa espírita, mas compreendam ele como um todo e não naquele momento que ele está vivendo. Aquele momento é único, mas ele é um espírito milenar e que, portanto, ele traz e carrega consigo inúmeras dúvidas, inúmeros conhecimentos e muita sabedoria. Portanto, o recado que eu deixo é: orai, estudai, vigiai,
tudo aquilo que a doutrina nos prega. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito com estas palavras que o Eduardo nos trouxe, e eu gostaria de convidar você para que entre em contato aqui com a TV Mundo Maior. Você vai acessar o tvmundomaior.com.br para se inteirar de todos os programas, de todas as notícias, de todas as informações que visam sempre nos esclarecer. E a respeito desse programa, nós gostaríamos muito de convidar você. Mande suas sugestões, suas críticas, seus comentários, suas palavras, não é? Mande um e-mail para cá. É o acaminhodaluz@tvmundomaior.com.br, e com isso nós vamos saber a sua opinião. Mas também queremos lhe fazer um convite. O Clube Amigos da Boa Nova conta com você. Você vai ligar para o 0800 12 18 38 e você vai participar, compartilhando o bem. O que é isso? É poder trazer a sua participação, a sua colaboração, para que cada vez mais esse movimento de divulgação, através do rádio, através da TV, ele possa abranger todo esse universo. Você é muito importante para nós. Entre em contato conosco. Muito obrigada pela gentileza da sua atenção, que você possa trazer várias vezes a sua luz, a sua garra, o seu companheirismo, a sua amizade. É isso que nos faz seguir, que nos faz caminhar. Que Jesus esteja no seu coração e que as palavras ditas nessa tarde pelo nosso querido Eduardo Gabriel possam fazer a diferença na sua vida. Um grande abraço a todos vocês.